meus jovens, fala minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a convocação da turma 3 do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2021, a turma 3 do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, convocação dos inspetores, que saiu, olha só aqui, ó, no dia, cadê o dia? Convocação, ó, convocação 8, ó, convocação para matrícula no curso de formação profissional, terceira convocação. Essa convocação é uma convocação para os inspetores, né? Saiu também, no dia de ontem, eu estou gravando o vídeo no dia 18, saiu também uma outra convocação para completar os faltosos dessa primeira chamada da turma 3 da Cadepol. Então eu vou comentar sobre essa convocação aqui. Muitos me pediram para comentar. No dia que saiu, eu estava de plantão, depois acabei não conseguindo gravar. Aqui em casa estava uma obra aqui em cima, uma bateção, uma confusão. Não consegui gravar por esses dias agora. Estou conseguindo gravar agora. Pararam com essa obra ontem. Graças a Deus. E outra coisa que eu quero comentar também, já vou deixar aqui para vocês verem também, ó, tem um vídeo que eu gravei comentando essa sessão aqui que teve lá da Comissão de Segurança Pública da Alerj. É um vídeo de 23 de outubro de 2024, que muita coisa que a gente conseguiu coletar de informação está comentado também nessa sessão aqui, e foi comentado muita coisa importante aqui pela doutora Jéssica Oliveira, que é delegada, representante da Secretaria de Polícia Civil, nessa sessão aqui de segurança que foi feita lá no dia 23 de outubro, no 22 de outubro, se eu não me engano. Depois, no outro dia, eu comentei. E aqui, ó, a gente tem o andamento aqui na página de acompanhamento da FGV. Eu trouxe algumas informações também para vocês e eu tenho algumas perguntas que o pessoal também me mandou lá na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram. Vamos lá, primeira coisa, a convocação, essa primeira convocação que consta aqui, ela foi composta por aproximadamente 800 candidatos. 800 candidatos foram convocados. Pelo que eu vi ali dos candidatos que foram excluídos, que não atenderam a chamada, foi um total de 79 candidatos. Antes teve um candidato também que foi desligado também. Total de 10% aproximadamente de faltosos. E no dia 17, agora ontem, teve mais uma convocação pelos cálculos ali do meu estagiário ChatGPT, foi um total de 118 candidatos, foi um total de 118 candidatos convocados para complementar os faltosos. Então, com isso, a gente cria aí uma expectativa muito grande, que é o quê? Uma eventual turma 4, que a gente tem uma previsão dessa turma acontecer em setembro. Então, a turma 3 agora da Cadepol, do concurso de 2021, para os inspetores. A convocação está acontecendo agora com a previsão de iniciar em setembro. Lembrando que isso aqui que eu estou falando, você precisa estar me acompanhando aqui, os vídeos antigos e principalmente o vídeo que eu mostrei aqui da doutora Jéssica, para você entender a linha do tempo. Eu sei que nem todo mundo consegue acompanhar, mas se você tem interesse em algum momento ser convocado para esse concurso, fez o primeiro ou o segundo TAF nesse concurso, o interesse é seu. Então eu vejo muita gente às vezes perguntando, e aí, quando vai ser chamado e tal? Eu não sei se a pessoa não está acompanhando ou realmente o pessoal fica ali naquela ansiedade de querer saber se tem alguma coisa de diferente. Então, quem não assistiu aos outros vídeos que eu fiz, alguns outros vídeos, vai aqui no meu canal, vai pela ordem de lançamento do vídeo e vai olhando título por título, para você verificar se o título tem relação com o último concurso da Polícia Civil, para você conseguir acompanhar ali a linha de raciocínio. Será que vai chamar todo mundo? Quando será que vai chamar? Então tem várias informações que estão ali. E eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, mas de antemão eu queria fazer a correlação do que a delegada Jéssica falou naquele vídeo ali para a possibilidade de convocação dos aprovados. A gente sabe que nós temos o cargo de investigador, que a galera ficou muito triste aí porque a convocação para o curso de formação que estava prevista foi adiada para que os inspetores fossem convocados antes, para que nós conseguíssemos zerar ali a interseção, o chamado de interseção. Qual que foi o problema que aconteceu nesse concurso? Investigadores e inspetores, uma mesma pessoa aprovada em 2 cargos. E qual que foi o maior problema?
gente sendo convocada para o cargo de investigador primeiro e depois, quando terminou a Cadepol, foi convocado depois também para a Cadepol de inspetor. Ou seja, gastou-se dinheiro, gastou-se tempo. O candidato que poderia ter sido convocado para uma única Cadepol foi convocado para 2 formações distintas, em cargos distintos, e tivemos esse problema. Para solucionar esse problema, deveria ter sido resolvido antes, mas não foi, mas para solucionar esse problema, decidiu-se convocar agora somente os inspetores, para somente depois convocar os investigadores. Por quê? Porque aí provavelmente ninguém iria querer fazer a Cadepol de investigador. Quem fez a Cadepol de inspetor, né? O cargo de inspetor ganha mais do que o cargo de investigador, enquanto a gente não unifica. Eu vou responder algumas perguntas que me mandaram aqui na caixinha que tem relação com o tema que eu estou comentando aqui. Muita gente me mandou muita pergunta que não tem relação com esse assunto aqui que eu queria comentar, que foi essa convocação. Eu acabei separando porque tem muita pergunta bacana de tema atual que eu estava até meio desatualizado, como, por exemplo, o pessoal perguntando sobre o concurso da Polícia Penal lá, de separação de vaga para sexo masculino e feminino. Vou gravar um vídeo sobre esse tema, acho um tema muito pertinente para comentar. Espero conseguir gravar esse vídeo amanhã, para conseguir colocar ele no ar na segunda-feira, no máximo. E eu vou responder aqui algumas perguntas que me mandaram na caixinha sobre esse tema aqui do vídeo que eu estou comentando aqui agora, que eu vou seguir aqui com vocês. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que essas 79 pessoas que eu comentei, deixa eu pegar minha colinha aqui, isso, 79 faltosos que não atenderam a convocação para o curso de formação de inspetores. Aí o pessoal, gente, mas por que faltou tanta gente? Pessoal, eu por curiosidade fiz algumas consultas e pesquisei, tem fonte aberta, tá, pessoal? Alguns nomes ali na lista dos faltosos para eu entender se essas pessoas estavam aprovadas em outros concursos. E a grande maioria dos que eu pesquisei e que eu consegui encontrar algum resultado ali estavam aprovados em outros concursos. Tem aprovado até para juiz. Tem aprovado que faltou, que foi aprovado para inspetor de polícia civil, terceira Cadepol, que foi aprovado para juiz. Por isso que eu sempre falei aqui para vocês que não passaram na primeira convocação, que estavam aguardando ali uma segunda convocação, terceira, quarta, quinta, excedente, TAF 3, tem gente que me pergunta até hoje sobre um terceiro TAF. E eu volto a dizer, pessoal, não há nenhum indicativo e não vejo nenhuma possibilidade de um outro TAF, certo? Vou avançar aqui, mas porque, o que eu sempre falei? Continuem estudando, não parem de estudar. Dá tempo de passar até em outro concurso, de repente num concurso financeiramente melhor, se o seu o concurso dos sonhos não for a Polícia Civil do Rio. E outra, pode ser que em algum momento você não seja chamado, pode ser que dê algum problema, acontecer algum problema ali, algum imprevisto e você acabar não sendo convocado. E aí você parou de estudar, perdeu o ritmo, enfim. O recado foi dado várias vezes aqui. Muitos me ouviram, pode ser até que um dos que me ouviram esteja nessa lista dos faltosos e passou em algum outro concurso melhor, ou não, né? Pode ser até que tenha, eu acredito que tenha colegas que passaram nos 2 cargos, já entraram como investigador e não quiseram entrar para fazer a Cadepol de inspetor agora. Vai preferir continuar como investigador, aguardar uma unificação, que eu vou comentar aqui agora também. Enfim, não quiseram retornar para a Cadepol. Tem gente também nessa situação. Mas vamos lá, eu vou responder algumas perguntas das caixinhas aqui, de forma bem rápida e objetiva, para o pessoal que me mandou lá na caixinha. Algumas perguntas foram muito repetidas e principalmente a última pergunta aqui, que eu vou deixar para o final, vou deixar a pergunta que foi mais recorrente aqui. Eu acho que mais de 30 pessoas me mandaram essa pergunta. Vou deixar como a última aqui, para vocês me acompanharem até o final, aumentar o engajamento do vídeo. Inclusive, deixa o like nesse vídeo agora. Eu sei que esse vídeo talvez não vá alcançar muitas pessoas, porque é um vídeo específico para você que já foi aprovado e está aqui assistindo esse vídeo. Então, pelo menos me ajuda deixando o seu like nesse vídeo. Não precisa gostar de mim, não, mas deixa o like aí para fortalecer. Mas vamos lá. Será que vai acontecer a prova da PSERG em 2026? Me mandaram essa pergunta aqui. Vamos lá. Concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não basta você falar que é concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Você precisa saber de qual cargo nós estamos falando. E aí nós conseguimos separar os cargos para saber se é possível ou não um concurso em 2026 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Primeiro ponto, a Cadepol estará provavelmente cheia até 2027, ano limite do concurso, dos concursos, né, dos vários editais que foram lançados em 2021. Então, a Cadepol provavelmente estará com a lotação máxima até 2027, se tudo der certo. Então, não acredito que o concurso atual, para os cargos de inspetor, para os cargos de investigador, técnico e auxiliar de necropsia, pouquíssima chance de acontecer, né? Muito improvável. Na verdade, legalmente falando, seria impossível, porque a lei que trouxe aí a quebra da cláusula de barreira, trouxe também um impedimento de realização de concurso caso nós tenhamos aprovados naquele cargo dentro da validade. Aquele cargo estiver dentro da validade, com aprovados, não é possível realizar um concurso. Agora, nós temos cargos de delegado, perito, piloto policial, por exemplo, alguns outros cargos talvez também, aí teria que verificar alguns outros cargos, que talvez nós possamos ter sim concurso. Teremos em 2026 concurso para delegado ou para perito? Não sei te dizer. Mas legalmente falando, como nós já tivemos o concurso, não há mais aprovados para esses dois cargos, por exemplo, seria possível legalmente um concurso em 2026, talvez até esse ano mesmo, do ponto de vista da legalidade. Seria possível legalmente. Agora, na prática, será que teremos? Não sei. Eu, particularmente, não acredito que nós tenhamos um concurso, seja para qual cargo for, em 2026. Mas eu também não descarto essa possibilidade, tá? Porque legalmente seria possível. Vamos lá. Outra pergunta. Sobre a unificação dos cargos, já aconteceu no Espírito Santo e em outros estados. Vai acontecer no Rio de Janeiro também? Vai acontecer no Rio de Janeiro também. Quando nós não sabemos. Nesse vídeo que eu coloquei aqui na tela para vocês, da delegada Jéssica, inclusive ela trouxe uma informação, ó, esse vídeo aqui, ela trouxe uma informação muito importante para os concurseiros, que trouxe muita esperança, que foi justamente a intenção da atual Secretaria de Polícia Civil no que se refere à unificação dos cargos e para incluir os investigadores na unificação, na lei que vai unificar inspetores e oficiais de cartórios. E ela fala da importância dessa unificação. Se essa unificação de fato se concretizar, aí nós poderemos ter a convocação dos investigadores, não na condição de investigadores, mas na condição do cargo novo, com a nova nomenclatura, né? Então vale a pena assistir esse vídeo também para você entender sobre isso que eu estou falando. Outra pergunta. Já saiu a reclassificação do Corpo de Bombeiros Militar. Acha que a FGV já está fazendo da PSERG e da PEMERG? Então, essa questão da reclassificação, da lei que trouxe aí a possibilidade de trazer uma reclassificação naquela questão que na Justiça transitou em julgado, isso pode gerar muito problema, e é um tema difícil até para a FGV responder. Ela se posicionou num vídeo, numa resposta à delegada Marta Rocha, que perguntou sobre a questão dessa reclassificação e como estava o andamento, e a FGV deu uma resposta vaga, dizendo que estava com muita tarefa ali, o concurso era muito complexo e que eles estavam fazendo o possível. Não deram nenhum prazo, não responderam. Então é um tema complexo, né? Não sei se sairá, quando sairá, se gerará algum problema, enfim, é um tema complexo. Eu não sei te dar uma resposta precisa também. Outra pergunta aqui. Fiz para investigador, reprovei por 3 questões. Hoje estou recorrendo na justiça. Acha que me há esperança? Meu jovem, se as questões que você recorreu na justiça, você recorreu somente para tentar entrar no concurso, sem que essas questões de fato tenham fundamento jurídico para serem questionadas ou anuladas, eu acredito que em algum momento você vai se frustrar com talvez uma liminar que você tenha conseguido ou está pleiteando, possa cair. Agora, se são questões que você de fato acredita que por uma questão de justiça você foi prejudicado, aí é o seu direito, meu jovem. Mas o que eu vejo é muita gente tentando encontrar alguma questão que nem sabe qual para entrar na justiça e para entrar no concurso, e vai ser uma enxurrada de gente
com a liminar sendo derrubada, talvez no meio da CADEPOL, talvez no início ali do seu trabalho na Polícia Civil. Então, é muita gente que pode se frustrar. Agora, se você tem isso em mente e continua estudando e sabe que em algum momento essa liminar pode cair, beleza. O problema é você depositar todas as esperanças da sua vida nessa questão aí de justiça, dessas questões que você está recorrendo. Em algum momento isso cair e você parou de estudar. E aí não consegue retomar os seus estudos para conseguir passar em outro concurso. E aí não será uma decisão muito inteligente se você agir dessa forma. Então, isso aí é com você, meu jovem. Outra pergunta. Quanto tempo demora a promoção do investigador? As promoções na Polícia Civil do Rio de Janeiro, elas são verificadas a cada 6 meses. Só que o policial não pode ter sido promovido nos últimos 2 anos. Então, a cada 6 meses, passa ali a possibilidade de verificarem se você pode ou não ser promovido. Basicamente, a cada 2 anos é um intervalo mínimo entre uma promoção e a outra, que pode ser por tempo ou por merecimento, ou de repente até por bravura. Agora, a primeira promoção ocorre com 3 anos de polícia e depois a cada 2 anos. Para investigador, como são só 3 classes, né? De repente com 5 ou 6 anos você já conseguiria chegar no topo da carreira. Para inspetor ou para o novo cargo é que é mais difícil, porque vai afunilando. Eu mesmo, por exemplo, eu estou na 4ª classe tentando ser promovido para a 3ª classe já por 3 contagens seguidas e não consigo. Por quê? Porque afunila e você precisa ter pontuação para ser promovido, pelo menos nas regras atuais. E aí qual que seria uma estratégia interessante que eu faria se eu pudesse voltar no tempo? É começar algumas graduações, pós-graduação, para conseguir aumentar sua pontuação, para conseguir ser promovido por merecimento, né? Pelo menos pela via dos estudos. Tem que juntar ali suas prisões, cumprimento de mandado de prisão, cursos, juntei tudo isso. E ainda assim a galera juntou pontuação com força ali, com cursos, com várias formas ali de pontuar. Então uma das dicas que eu dou é essa de você de repente procurar ali uma graduação ou pós-graduação. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, inclusive, um vídeo que eu sugiro você assistir para você que quer fazer mais 1, 2 ou 3 graduações ali para melhorar suas chances de promoção. Então vai estar no final do vídeo aí a minha dica. É possível pedir final de fila e fazer a CADEPOL em setembro, na 4ª turma? Pois é, existe essa previsão de uma 4ª turma ainda em setembro, ou seja, essa turma entraria agora, a turma 3, entraria agora em fevereiro, a previsão é entrar em fevereiro, para que a outra turma, essa turma terminasse, né? E a outra turma conseguisse entrar em fevereiro. Por óbvio, ela não iria concluir esse ano ainda, mas pelo menos iniciaria no ano de 2025, em setembro, para ser concluída no início de 2026. E aí sim entra aquela possibilidade dos investigadores serem convocados, né? Mas eu vou deixar, ainda tem a última pergunta aqui para eu responder, que tem relação com isso daqui também. Outra pergunta, vai chamar os investigadores que fizeram todas as etapas? Muita gente faz essa pergunta e às vezes não acompanhou os vídeos que eu já gravei, que já responde essa pergunta aqui, né? E eu acredito o seguinte, todos ou quase todos, pode ser que nem todos sejam chamados, mas se não todos, quase todos, que foram que já passaram pelo TAF, primeiro TAF ou segundo TAF, eu acredito que possam conseguir entrar. Mas para isso, o cronograma que a gente está acompanhando aqui precisa ser cumprido, que é o quê? Começar agora em fevereiro, concluir a 4ª turma ser convocada em setembro. O termômetro é a gente acompanhar esse calendário, esse cronograma. Se isso vier a se cumprir, as chances são grandes para os investigadores atuais e, de repente, até eles entram como o cargo já unificado. Vamos lá, outra pergunta. Como a reclassificação pode afetar a turma 4, visto que não realizaram o TAF, o médico e o psicotécnico, né? O exame médico e também o psicotécnico? Pois é, eis o problema que eu falo para vocês. Nem a FGV consegue responder sobre a questão da reclassificação, que em tese eles seriam obrigados a criar ali uma lista de reclassificação e convocar a galera que às vezes não fez o TAF ou às vezes que ficou fora por conta de uma questão ou duas, e enfim. Vai dar problema essa questão da reclassificação, né? A FGV não consegue responder, que dirá eu conseguir responder para vocês sobre esse tema. Então é difícil de dar uma resposta que seja sobre esse tema. O que eu só acho é que vai dar problema, pode abrir precedente
de ser questionado na justiça. Imagina se nesse momento agora tem a convocação aí da turma 3 e aí eles fazem uma reclassificação. E aí acaba aquela pessoa que estava desclassificada por uma questão, às vezes, de informática, bendita questão de informática, às vezes ele volta para o concurso, mas não com pontuação baixa. Ele volta com 70 pontos, por exemplo, porque estava desclassificado só por uma questão de critério de que você tem que ter ali o mínimo em cada módulo. E às vezes ele ficou por uma questão de informática e tinha uma nota altíssima nos outros módulos. Esse candidato, ele entra com direito de tomar posse antes ou depois da galera que está lá na Cadepol. Se a galera da Cadepol tem menos de 70 pontos e ele às vezes tem 70 pontos. Como que fica isso? Será que ele vai questionar isso na justiça? Óbvio que vai. Então, isso certamente pode dar problema, né? Mas aguardem aí a resposta mais precisa da própria banca FGV. E a última pergunta aqui, talvez a pergunta mais pertinente sobre esse tema. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos que eu gravo aqui toda semana, quando não tem obra aqui em cima, né, toda semana, e falando sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você está procurando material para estudar também, na descrição desse vídeo e no último vídeo, e no vídeo que eu vou deixar no final também aqui, você vai encontrar um vídeo falando sobre o material para você começar a sua preparação. Vamos lá, última pergunta. Muitas pessoas mandaram essa pergunta, então eu concentrei nessa daqui. A turma 4, né, a turma 4 da Cadepol com previsão de começar em setembro, pode ser composta por inspetores e investigadores? Será que pode? Na minha opinião, pode. Abre-se essa possibilidade na medida em que nós estamos vendo uma convocação se esvaziando. 118 pessoas que teoricamente seriam convocadas na turma 4 se antecipou a convocação por uma questão de número de faltosos que nós tivemos agora na turma 3. Então abriram ali mais de 100 vagas que seriam da turma 4 e que já foram antecipados agora. E quando nós tivermos a convocação efetiva da turma 4? Se nós tivermos também um número de 10% de faltosos, porque passaram em outros concursos, e aí? Será que eles abrirão vagas para os investigadores? Eu acredito que pode ser possível, sim. Você que está ali nas primeiras 100 ou nas primeiras 200 pessoas aprovadas para o cargo de investigador, prepare aí, meu jovem, porque você pode sim ser convocado. Na minha opinião, isso é possível. Não sei se haverá algum impedimento jurídico aí, algum entendimento por uma questão ali de regime de recuperação fiscal, aquele entendimento do STF. Então, é um tema, de repente, mais complexo para a gente abordar. Mas eu acredito sim nessa possibilidade, né? Muitas pessoas me fizeram essa pergunta aqui e eu acredito nessa possibilidade. Antecipar aí uns 100 investigadores, talvez 200, bem, quem sabe? Eu acho que isso vai depender do número de faltosos. Agora, inclusive, podem ter faltosos para essa segunda chamada, para começar a turma 3. Pode ser que ainda faltem desses 118 convocados. Quem sabe não temos aí mais uma metade aí de faltosos aí, e aí eles terem que convocar mais uns 50, e aí antecipa mais 50. E depois, quando tiver a primeira convocação da turma 4, será que teremos faltosos? Então, eu acredito nessa possibilidade. Agora, vamos lá. Passada essa convocação da turma 3 e depois vindo efetivamente uma convocação da turma 4 em setembro, se tudo der certo, eu acredito que a partir dali é um momento mais oportuno do ponto de vista legal para que se discuta a unificação. Se discuta não, né? Para que o governador proponha logo ali uma complementação, uma emenda à lei que já foi sancionada, para que os investigadores sejam incluídos aí na unificação, junto com os inspetores e os oficiais de cartório. E aí, criando esse novo cargo aí, unificado, abriria uma possibilidade para a convocação dos outros investigadores, atualmente os outros investigadores, né, que já passaram pelo TAF, né, o segundo TAF aí dos investigadores. Glaudimar, e um terceiro TAF? Pessoal, volto a falar. Não há nenhuma sinalização, ninguém falou oficialmente em chance ou esperança de terceiro TAF. Então, muita gente me criticou porque falou que o que tinha saído lá no Diário Oficial da FGV, aquele aditivo era para o TAF 3, e muita gente falou. Por quê? Porque o pessoal quer acreditar. Mesmo não tendo nada indicando, ele olha um sinalzinho de fumaça e ele fala, aquela fumaça lá, ó, aquela fumaça lá é a convocação.
E não é, pessoal. Eu preciso ser honesto com vocês da mesma forma que eu sempre fui honesto. Agora, eu posso estar errado? Óbvio que eu posso estar errado. Mas eu não estou enxergando nada nesse sentido, né? Da mesma forma que eu falei. Olha, pessoal, essa questão de convocarem os inspetores antes não é o fim de tudo. Eu continuo acreditando na convocação dos investigadores. E agora, se isso tudo aqui que a gente está vendo que foi prometido, a própria sessão aí que teve com a delegada Jéssica, ela demonstrou aí qual que é a vontade da Secretaria de Polícia. Óbvio que vai depender do governador também propor ali a unificação, a inclusão dos investigadores nessa unificação. Então, pessoal, eu acredito sim nessa convocação, continuo com esperança dessa galera dos investigadores serem convocados. Acredito que possam antecipar algumas convocações para que vocês façam uma CADEPOL junto com a turma 4. Seria mais econômico, inclusive, e estrategicamente falando aí, otimizaria o número de convocados, poderia antecipar ali alguns para poder fazer depois uma turma 5 e uma turma 6 mais enxuta ali, mais leve ali com o número de alunos na CADEPOL. Então essa foi a minha contribuição com vocês aí. Me desculpem pela demora para esse vídeo ir ao ar aí. Quando assunto importante cai no início do meu plantão, é complicado. E foi uma semana também bem corrida para mim. Eu estou num novo negócio também aí, que em breve eu vou divulgar para vocês. Na verdade, quem já me viu lá no Instagram já tem algum spoiler lá que já mostra lá o que eu tenho feito também. Depois eu vou compartilhar melhor com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima e valeu!